Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula especial para você que quer se tornar um cientista. Hoje nós vamos conversar sobre as bases para que você possa fazer um TCC, um protocolo de mestrado e um protocolo de doutorado. Eu digo isso porque eu já tive a experiência de passar por todos esses processos, fazendo o meu TCC ao final da graduação e 2 protocolos de pesquisa para o mestrado e doutorado aqui na Unicamp, na área das ciências médicas, né, na Faculdade de Ciências Médicas. Vamos lá, então? Eu vou falar para vocês, então, sobre as práticas integrativas baseadas em evidências. Bom, primeiro nós sabemos, né, que uma pesquisa científica é a aplicação prática de um conjunto de procedimentos delineado detalhadamente, bem objetivos, utilizados por um pesquisador ou um futuro pesquisador, no caso você, para o desenvolvimento de um experimento, algo que você quer avaliar, quer conhecer melhor, quer se aprofundar, a fim de que você produza um novo conhecimento, um novo conceito, e claro que a gente integre aqueles pré-existentes. Existem, então, alguns passos, né, para você fazer essa pesquisa. Vamos lá, então. Primeiro, a diferença entre um protocolo e um projeto. Imaginamos que o protocolo seja a caixa que envolve o projeto. No protocolo, você vai ter a explicação do projeto interno, mas você vai ter toda a borda para que se possa fazer esse projeto. Então, no protocolo, né, nesse documento, estará previsto todos os passos para o desenvolvimento de uma pesquisa além do projeto. É um instrumento utilizado para o pesquisador solicitar também recursos financeiros para fazer esse projeto. É como se fosse um guia, né? Que é utilizado para organizar a pesquisa, o projeto de forma lógica e eficiente. Seria um planejamento da pesquisa, a caixa onde você vai colocar o seu projeto. Já o projeto, nele, são descritos todos os procedimentos que serão realizados na aplicação do método escolhido e no delineamento da pesquisa, detalhadamente, como se você fosse contar uma história com todos os detalhes. As fases da aplicação do método, né? Embora eles possam parecer semelhantes, eles não são, tá? Às vezes você vai encontrar no protocolo e no projeto partes semelhantes, como, por exemplo, a revisão da literatura, né? Que é ela que vai dar o start inicial para você começar. E o projeto, essencialmente, diz sobre detalhadamente a execução da pesquisa. Então, dentro de uma pesquisa, nós temos o seguinte caminho. É delineado, é criado uma pergunta, um tema, um problema. A partir disso, eu vou na literatura verificar o que já existe sobre isso, né? Em várias bases de dados, com várias palavras-chave. A partir disso, eu começo a desenvolver a introdução naquele assunto, né? Então, por exemplo, eu imagino um tema-problema, procuro na literatura e começo a desenvolver e descrever alguns aspectos, né? São vários aspectos que nós temos daquele tema-problema. Depois eu vou escolher que tipo de estudo eu vou fazer. Depois eu vou desenhar uma hipótese, que é uma afirmação do que eu gostaria de encontrar ao final do estudo. É uma afirmação, tá? Posso usar percentagem, posso usar um ênfase na situação emocional do indivíduo, um ênfase de conforto, enfim. É muito importante a hipótese, porque a partir dela é que eu vou também delinear a justificativa para o meu estudo, né? Os objetivos do meu estudo, quais serão os objetivos que eu quero. Para cada objetivo,
é uma ferramenta de avaliação e é uma descrição, uma tabela no meu resultado, tá? Aí depois eu vou delinear com quem eu quero fazer esse experimento, né? Que tipo de população eu quero fazer esse experimento. E como eu vou fazer esse experimento, as técnicas que eu vou usar, as ferramentas de avaliação, tudo bem detalhado. Também vou descrever como será o processamento, né? Que software que eu vou usar para colocar esses dados que eu vou adquirir com esse experimento e como eu vou fazer essa análise dos dados. Por isso, basicamente, a gente tem que saber, né, alguns testes estatísticos ou conversar com o estatístico para que ele possa nos ajudar a delinear, né, a análise desses dados. E depois, então, eu tenho os resultados, que são principalmente em formas de tabelas, gráficos, figuras, para que eu possa elaborar, né, a discussão do meu trabalho e a conclusão final. Eu tenho que considerar também os aspectos éticos, né? Eu tenho que respeitar algumas diretrizes éticas, né? De conselhos internacionais, de conselhos nacionais, do conselho da minha profissão, e também aspectos éticos da onde eu vou realizar a pesquisa, de que local eu vou fazer essa pesquisa. É numa cidade? É num bairro? Aonde eu vou fazer? Depois eu tenho que estabelecer uma lista de todas as referências que eu utilizei para fazer todo esse protocolo, tá? Inclusive de todos os locais que eu procurei, por exemplo, referências dos conselhos éticos, referência do software, qual é a referência do software, obviamente as referências da revisão da literatura, mas eu tenho que pensar nesse protocolo de maneira geral. Também tenho que delinear um orçamento para esse projeto, né? As horas de atividade do pesquisador, as horas de atividade do estatístico, eu tenho que dividir esse projeto no orçamento fixo, que são as estruturas que eu vou precisar, um notebook, né? Eu vou precisar de folha, sulfite, vou precisar de uma verba para o transporte de quem vai ser pesquisado, vou precisar de uma verba para um lanche, para a compra de um material, de um instrumento específico que eu vou usar para avaliação, tá? E também delinear o cronograma desse projeto. Então, para cada tijolinho desse, eu terei um tempo para realizar, para que eu não me perca no meio de tantas atividades. E, obviamente, os anexos, que são todos os instrumentos de coleta que eu vou utilizar dentro desse estudo. Por exemplo, a ficha inicial, a ficha de avaliação, a ficha de coleta de dados, né, as ferramentas, a ficha inicial, enfim, tudo o que eu vou utilizar eu coloco nos anexos, certo? Esse seria, então, um caminho que a gente percorre. Vamos lá, então. Tema-problema. Qual o problema que eu quero verificar, que eu quero investigar, que eu quero saber mais? É um sintoma, é uma queixa, é uma patologia? O que que é? O que eu quero estudar? Depois, em quem eu quero estudar? Qual a população que eu quero estudar? Como eu quero estudar? Que tipo de pesquisa eu quero estudar? Isso você vai abrir a sua mente para um brainstorm, quer dizer, para uma chuva de ideias, tá? Sem ainda ter se aprofundado. Só você, assim, intuitivamente vai desenvolver isso, vai facilitar depois o seu caminho. Ou eu também posso pensar o seguinte: qual a questão, né, atualmente que eu estou observando aqui dentro da minha graduação que necessita de investigação, que necessita de uma possível solução, né? O que ela causa? O que ela causa para a sociedade, o que ela causa para o indivíduo, para a sua família, para o sistema público de saúde, para o sistema privado, no caso profissional, o que ela causa?
E o que a minha pesquisa, o meu experimento, irá contribuir para solucionar isso? Como que ele vai contribuir para solucionar isso? Depois eu vou perguntar, esse problema, esse tema que eu escolhi, ele é factível? Quer dizer, é possível fazê-lo? É possível pesquisar esse experimento? Eu tenho um nível de conhecimento para isso? Ele é interessante? Ele é algo que a sociedade necessita? Ele é relevante em termos de prevalência, né? É algo que acomete uma parte importante da população, um segmento importante da população? Ele é inovador? Ele é diferente? E, principalmente, se ele é ético. Na revisão da literatura, eu começo, então, com o problema. Qual a disfunção que eu quero, o sintoma, a queixa que eu quero estudar? Então, eu vou na literatura e vou colocar palavras-chave. Eu escolho, então, alguns bancos de dados que eu conheço. Vou já anotar esses bancos de dados, porque depois eu vou ter que descrevê-los, quais são, tá? E aí eu posso optar. Eu vou ficar só em um banco de dados, eu vou escolher somente os artigos em inglês, ou eu vou escolher somente os artigos em português, ou eu vou escolher somente os artigos que eu tenho acesso em PDF. Eu já posso ir delimitando, filtrando o que eu quero. Nessas bases de dados que eu já anotei, eu vou, então, anotar também a palavra-chave que eu estou usando, tá? Quais são as palavras-chave que eu estou usando? E aí, eu vou anotar também o número geral de estudos encontrados, porque depois eu vou fazer esse filtro. Quando eu acho o número geral de estudos encontrados, então aí eu já vou, aquilo que eu falei, eu vou filtrar. Não, eu quero só os estudos em inglês, ou eu quero só os estudos que tenham um link na internet para que eu possa ter acesso. Eu quero só os estudos de determinada data para frente, por exemplo, do ano, a gente geralmente pega 5 a 10 anos, então, do ano de 2012 para frente. E aí eu vou, então, ter vários estudos. Eu vou, então, pegar, olhar para as revisões sistemáticas, né? Que são revisões delineadas cientificamente, com todas as especificações, porque elas vão me ajudar, inclusive, a ver quais as bases de dados que eles encontraram isso, além das que eu escolhi, e o total de estudos que foram encontrados. Dentro dessa revisão sistemática, eu vou verificar quais foram os estudos que tiveram um padrão ouro, né? Então, eles respeitaram algumas regras específicas dos ensaios clínicos randomizados, por exemplo, né? Por exemplo, que são experimentos que acompanham as pessoas, eles têm que ter algumas regras para serem considerados padrão ouro, né? E aí eu vou observar quem é afetado por esse problema, sintoma queixa? Qual a fatia, ou quais as fatias da população? Qual é a fatia que eu quero para estudar? Da fatia que eu quero para estudar, qual é a percentagem no Brasil e no mundo dessas pessoas que são afetadas por esse problema? Onde esse problema é mais relevante? Aí eu vou entrar na segunda parte do estudo. Quais os métodos atualmente utilizados eficazes para o tratamento desse problema? Eu vou verificar todos os métodos, né? Aí eu vou colocar na palavra-chave justamente esse problema, né? E o método ou métodos que eu quero verificar, ou as revisões sistemáticas para achar justamente quais são os métodos. Aí eu já vou ter, então, um panorama do meu problema e de como ele está sendo tratado. E aí eu vou, então, de novo para a base de dados, e eu falo assim, bom, eu quero estudar esse problema, quero verificar se ele tem uma efetividade com tal tratamento. No caso aqui da nossa aula, é o tratamento das práticas integrativas, né, e complementares, que são aquelas 29 práticas do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E mais especificamente, as práticas corporais do Oriente.
que são as práticas da medicina tradicional chinesa e as práticas da medicina ayurvédica. No caso, a gente tem várias práticas que a gente pode utilizar aqui, tá certo? Essa seria o objetivo dessa aula. E aí eu vou, então, procurar no que essas práticas, né, integrativas que eu escolhi dentro das práticas corporais, né, da medicina oriental, eu vou procurar o que tem delas. Quais estão sendo utilizadas, para que elas estão sendo utilizadas, né? Vou na base de dados, vou ver o número de estudos encontrados e vou ver determinada palavra-chave. A partir daí, então, eu já vou começar a procurar também, pode ser na base de dados ou em livros, TCCs, artigos, o histórico. Quem foi o criador dessa prática integrativa corporal oriental? Qual o mecanismo de ação? Qual a aceitabilidade? Eu vou separando tudo isso. Qual a vantagem desse método escolhido, né? O que temos na literatura quais são os efeitos dele, os benefícios, as vantagens? Há estudo semelhante a esse que eu quero criar? Achei alguma coisa, eu coloco lá o problema e com que eu quero atuar, ele está exatamente na faixa de população que eu quero atuar, com a patologia que eu quero atuar, com a idade que eu quero atuar? Quais foram as ferramentas de avaliação que os cientistas já utilizaram atuando com esse método? Que tipo de ferramentas? Então, aí vocês vão ver que vocês já têm várias citações da literatura e um caminho para vocês seguirem, que depois a gente vai fazer esse caminho. Eu começo, né, com a introdução, né? Introdução à parte 1. Vou começar a escrever, então. Qual o problema e queixa que eu quero estudar? Qual a população? Qual a porcentagem de pessoas afetadas no mundo, no Brasil? O local de maior prevalência? Qual o prejuízo individual, físico e emocional, familiar, social e custos dessa patologia? Quero que vocês façam esse exercício de escrever essa introdução só intuitivamente, porque depois vocês vão elaborar melhor o parágrafo. Quais os métodos mais estudados? Esses métodos, eles têm acesso fácil ao sistema de saúde público ou privado? Qual é o valor disso? Tempo de tratamento? A necessidade de qualificação do profissional? Quais as ferramentas de avaliação utilizadas para o tratamento desse problema? Depois a gente vai. Segunda parte dessa introdução é em relação ao método. Qual foi o método que eu escolhi? Aqui, no caso, dentro das práticas integrativas, práticas corporais orientais. Qual foi o método que eu escolhi? Por que eu escolhi esse método? Eu sei algo? Quem foi o criador? Onde? Quando? Por quê? Da história desse método? Qual o mecanismo básico de ação desse método? Quais foram as bases de dados que eu procurei e as palavras-chave? Quantos estudos eu encontrei? Quantos estudos de revisão sistemática eu encontrei? E os resultados desses estudos? Cite brevemente os estudos encontrados com resultados efetivos. Brevemente. Agora, hoje aqui, vocês estão pesquisando apenas um paper, né? Um artigo. Cita os resultados desse estudo, dessa revisão que você encontrou. Quais os benefícios gerais, né? E os benefícios específicos para o seu problema. Aqui a gente já tem uma pequena introdução do nosso estudo. Depois disso, eu vou para a justificativa, tá? Mas antes eu vou escolher, diante disso que eu revisei, que tipo de estudo eu quero, que tipo de pesquisa eu quero fazer. Eu quero fazer um tipo de pesquisa básico,
que é só a revisão desse assunto? É muito importante você saber que num TCC, apenas eu fazendo o tipo de pesquisa básico, que é a revisão da literatura, eu já estou montando a introdução, é claro que ela tem que ser atualizada, para o meu projeto de mestrado, se eu continuar estudando este assunto, tá certo? Porque no TCC eu vou ter um tempo e um tempo de aprofundamento para eu escrever tudo aquilo que eu perguntei nos slides anteriores, né? A primeira parte é justamente sobre o problema, vou dissecar o problema, escrever a história dele, quem ele acomete, quais são as pessoas acometidas, quais são os prejuízos para a sociedade, o valor, né, que esses prejuízos causam para a sociedade, para a família, para o emocional, a prevalência disso, né? E depois a segunda parte é a parte exatamente sobre o método de tratamento que eu quero. Então, eu também vou fazer um aprofundamento na literatura, vou procurar quando esse método começou, hoje quem estuda esse método, quais as patologias, né, que têm uma efetividade significativamente, né, positiva, né, com significância estatística no tratamento usando esse método, quais as vantagens, os benefícios, o mecanismo de ação, se já teve algum estudo parecido em algum lugar. Então, você vai fazer também esse histórico. Então, o básico, a revisão da literatura te prepara para fazer um experimento. Então, fazer ela bem feita é basicamente assim, te deixa o seu caminho bem mais curto, tá? Você pega um atalho. Ou eu também posso escolher um tipo de pesquisa que é aplicada, né? Então, eu vou tentar experimentos para novos produtos, novas soluções, novas práticas clínicas. Dentro da pesquisa aplicada, né, eu tenho a abordagem qualitativa, onde eu vou coletar opiniões, descrições, interpretações. A qualitativa não necessita de um número, de uma análise numérica, sabe, de uma análise quantitativa, exatamente. Você vai, então, trabalhar com as opiniões das pessoas, com as observações, com as percepções, com as sensações. Já a pesquisa quantitativa, você então vai escolher ferramentas de avaliação que possam ser avaliadas e possa ter análise estatística, então com dados numéricos, com percentagem, né, com desvio padrão, com média, mediana, né? Então, a quantitativa te traz, dentro dos ensaios clínicos randomizados, a gente utiliza a abordagem quantitativa. O procedimento técnico que eu vou fazer, ele é bibliográfico, vou fazer um levantamento, né, de dados. Ele é documental, eu vou através de documentos que já estão escritos, por exemplo, na área de história, né, que a gente vai ver a documentação. Ele é laboratorial, ele vai coletar, né, vai fazer a coleta, né, de algumas substâncias, vai ser em humanos, vai ser em animais, vai ser em plantas. Ele é de campo, que é justamente o ensaio clínico randomizado, ele vai ser realizado em loco na população. E aí o tempo também, né? Ele é um tempo transversal e longitudinal. Eu vou acompanhar essas pessoas por um período de tempo ou eu vou fazer um corte, né? Eu quero só nesse dia, só após esse tratamento, ou eu vou definir um pequeno tempo. Também tem a ver com retrospectivo ou prospectivo. Eu vou avaliar, por exemplo, dados de pacientes da data de hoje, retrospectivamente, os formulários dos pacientes, né, os arquivos, por exemplo, de um ambulatório, de uma clínica, de um hospital, ou vai ser prospectivo, eu vou acompanhar os pacientes daqui para frente. E tem a natureza também, né? Se ela é experimental, como um ensaio clínico randomizado,
A gente tem algumas normas, né, que dão confiabilidade para esse estudo. Ele tem que ser duplo cego, então o pesquisador, ninguém que participa da pesquisa, nem o paciente sabe em que grupo ele está da pesquisa, se é o grupo A, se é o grupo B. Randomizado, quer dizer, o sorteio da pessoa, para que grupo ela vai, é um sorteio feito aleatoriamente, aleatório. Geralmente a gente usa um software no computador e controlado, quer dizer, eu vou acompanhar todo o processo desse estudo. Ou ele é observacional, eu vou apenas coletar dados, um formulário, né, de perguntas e respostas, ou eu vou fazer a coleta de dados, a avaliação e análise, né, por exemplo, de um estudo de caso, né? Geralmente, antes de um ensaio clínico, a gente tem vários estudos de caso, e aí depois a gente tem o ensaio clínico. Então, esse seria o tipo de estudo. Então, eu tenho que saber que tipo de estudo eu vou fazer. Eu tenho que ir assinalando um xizinho aqui, né? Em cada tópico desse que eu quero. Aí depois vem a hipótese. A hipótese é o seguinte: eu tive uma dúvida no início, né? Que era um tema-problema. E a hipótese é uma afirmação do que eu quero encontrar ao final do estudo. Por exemplo, eu tenho uma hipótese, eu tenho uma dúvida, na verdade, uma dúvida-problema, de que as pessoas com uma algia postural lombar, elas vão ser beneficiadas se elas se tratarem com o yoga. Então, eu já vi na literatura, né, em várias populações, se tem esse tipo de tratamento, né, do Hatha Yoga com as algias posturais. Então, eu já sei mais ou menos a prevalência, qual é a porcentagem de pessoas com esse tipo de sintoma. Então, eu posso dizer, ao final desse estudo, cerca de 50% das pessoas tal, com a idade tal, ou dos adultos, ou dos homens, ou das mulheres, enfim, terão um alívio das dores posturais na região lombar. Ao final desse estudo, cerca de 60% das pessoas participaram ativamente de todos os encontros. Então, são hipóteses. Para cada objetivo, eu tenho uma hipótese. Ou para cada hipótese, eu tenho um objetivo. E para cada objetivo e hipótese, eu tenho uma ferramenta de avaliação. Então, esse vínculo não posso esquecer, tá? Para cada objetivo, uma hipótese, para cada hipótese, um objetivo. E como eu vou avaliar isso? Através da ferramenta de avaliação que eu vou usar. Eu vou usar uma escala análogo visual, eu vou usar um questionário validado para averiguar disfunções na coluna vertebral, na região lombar, eu vou ter que verificar. Por isso que eu fiz aquela procura, né, dentro da revisão de literatura, porque eu procurei quais as ferramentas de avaliação. Aí eu vou ter, então, a minha justificativa. Na justificativa, eu começo, então, colocando, né, as razões por que eu escolhi essa patologia. Começo, então, dizendo, olha, essa patologia é uma patologia que afeta tantos por cento da população, a prevalência, né, dessa patologia de disfunção. As desvantagens dela, né, é que ela afeta o indivíduo, a sua capacidade laboral ou a sua qualidade de vida, afeta também a fase profissional, né, ou os profissionais que atuam no tratamento dessa patologia, afeta a sociedade, né? Eu tenho que convencer sobre a importância de realizar esse estudo, né? Então, nesse estudo, é um estudo que será realizado em tal local, com tais pessoas. A gente descreve a intervenção resumidamente. E essa intervenção
ela é uma intervenção que dentro da literatura já tem resultados significativos, pode citar, assim, algumas pessoas, né? E também ninguém ainda fez esse estudo, ou poucos estudos temos sobre isso. É um método de fácil acesso, a qualificação também é uma qualificação que temos, né? Pessoas para qualificar, os futuros profissionais para atuarem desta forma. A patologia pode promover momentos, situações, né, de invalidez, prejudicando essa parte laboral. Então, para cada afirmação que você vai fazer, você já vai pensando, vai trocando também com o seu objetivo, o que você quer, né? E com a sua hipótese. Então, aí você termina com as hipóteses, né? O que esse estudo poderá proporcionar se tiver um resultado significativo, né? Então, aí você diz, e esse estudo, podemos, né, ao final desse estudo, 50% das pessoas podem ter o alívio dos sintomas, sem o uso de medicação, sem gastos para o sistema público de saúde, enfim, sem assim a pessoa ter um prejuízo, né, no seu organismo, porque a gente não utiliza medicação, certo? Aí os objetivos, né? Objetivo geral, definir com precisão o que você pretende pesquisar. Então, eu pretendo pesquisar, né? Vou avaliar a efetividade de tal tratamento nas pessoas com algias posturais na região lombar. Ponto. Se for só isso. Ou vou avaliar a prevalência, né, dessas pessoas, vou avaliar os fatores de risco. Então, você vai ser bem preciso no seu objetivo. E aí, os objetivos específicos, é aquilo que eu falei, para cada hipótese, um objetivo, uma ferramenta de avaliação. Que especificamente eu quero utilizar? Eu quero avaliar a ferramenta tal, avaliar a diminuição da dor nas costas utilizando a ferramenta tal. Investigar, né, o processo de diminuição da dor nas costas, ou analisar a disfunção e a dor nas costas, ou avaliar a evolução da disfunção e a dor nas costas, a incapacidade e as algias posturais, tá? Então, você vai especificamente dizer isso, assim, o que eu quero avaliar e verificar e como, né? Objetivo, ferramenta de avaliação, hipótese, objetivo, ferramenta de avaliação, e aí eu vou ter, então, o resultado. Sujeitos e métodos, então, que eu quero avaliar, né? Aqui eu vou descrever todas as técnicas que eu vou usar. Isso tem que ter calma, tem que ter paciência, porque precisa descrever minuciosamente. Todos os procedimentos do estudo serão no sentido de solucionar ou esclarecer esse problema proposto, que é: será que essa patologia é beneficiada com esse método? Eu posso dizer que esse método de tratamento vai diminuir a dor, diminuir ou a ampliar, a aumentar a amplitude de movimento, ou ter uma modificação na capacidade funcional. Então, aí eu vou desenhar o tipo de estudos por etapas, aquilo que eu falei para vocês. Será um estudo quantitativo, né? Naquele slide que a gente mostrou anteriormente, eu vou descrever, né? Ele será prospectivo, será um estudo de campo, né? Então, todos aquelas fases que eu coloquei aqui, né? Olha, um estudo aplicado de abordagem quantitativa, será um estudo de campo, né? Ele será transversal, ele será prospectivo e será de natureza experimental. Então, aqui eu já descrevo tudo. Vou descrever
também o cálculo da amostra. Se eu for fazer um ensaio clínico randomizado, quer dizer, se eu for testar esse método, eu tenho que já ter encontrado um estudo semelhante, pode ser com outra população, mas com a patologia semelhante, tá? Isso é importante, com a patologia que eu quero estudar. E ali o estatístico vai fazer o cálculo da amostra para mim. O que é esse cálculo da amostra? É quantas pessoas eu tenho que acompanhar, tá? Quanto mais alta a prevalência, né, menor o cálculo da amostra. Então, veja bem, se o cálculo da amostra for muito pequeno, esse estudo pode não ter credibilidade. Tá? Então, teve um estudo que vocês vão ver quando eu for falar da próxima aula. O cálculo da amostra para cada grupo, eram 2 grupos, foram 7. É um cálculo, é uma amostra que pode ter uma significância, mas ele é muito pequeno. Então, isso tira o meu estudo do padrão ouro. Então, eu tenho que aumentar essa amostra, tá? E aí, a gente opta por um cálculo de amostra médio dos estudos que você viu, tá? Muito pequeno, mesmo que o estatístico tenha dado aquele número, por exemplo, o número 7, nós optamos por número 30 em cada grupo, tá? Aí eu vou ter, então, o tamanho amostral, quer dizer, quantas pessoas eu vou ter que ter no meu estudo, um ensaio clínico randomizado, ou num estudo de prevalência, que eu quero verificar, né, quantas pessoas têm essa dor, eu vou usar um tipo de teste para verificar, né, um teste de verificação, vou utilizar também talvez um questionário validado para verificar qual é a capacidade funcional dessa pessoa, né? Quer dizer, é uma foto, a prevalência é uma foto dessa patologia, tá? Não necessariamente do método. A prevalência é uma foto da patologia na sociedade, por exemplo. Aí eu vou descrever a seleção de sujeitos. Por exemplo, serão convidados por carta, verbalmente ou por telefone, as pessoas que participam das atividades dentro da UBS ou que são selecionadas dentro do ambulatório de fisioterapia, ou aleatoriamente na entrada da faculdade, ou aleatoriamente na entrada do posto de saúde, ou na entrada de um hospital, e elas vão ser convidadas, vão preencher uma ficha inicial, você já tem que se ter um rascunho dessa ficha inicial com nome, você tem que descrever nome, idade, data de nascimento, telefone, e-mail. Ali você vai perguntar se essa pessoa tem dor, qual o local da dor, ela vai confirmar esse local, o que ela sente, né? Então, você já vai ter que colocar como você vai selecionar esses sujeitos e descrever também quais os critérios de inclusão e exclusão. Então, quem será incluído? As pessoas que assinalarem na ficha, sim, que tem essa patologia, e eu vou verificar através de um teste de verificação a presença daquela patologia, vão ser incluídas no estudo. Com a idade de tanto a tanto, homens, mulheres, eu tenho que descrever quem vai entrar por aquela portinha do meu estudo. E de exclusão. Se essa pessoa tiver a patologia, tiver dado positivo o teste de verificação, mas ela está tomando medicação. Isso vai me confundir, eu não vou saber quem realmente, qual é a efetividade, é da medicação ou é do tratamento? Ou essa pessoa não residir na cidade, ou essa pessoa não está incluída no limite de idade que a gente delimitou aqui. E aí eu vou, então, falar sobre os conceitos. Eu vou descrever o que é essa patologia, tá? Então, eu vou procurar em algum artigo, em algum livro, a descrição literal dessa patologia, tá? A descrição do método que eu escolhi, tá certo? Isso é muito importante, que são os conceitos. Aí eu vou, então, delimitar as variáveis independente, dependente e de controle. A variável independente é o método que eu vou utilizar, é o método do experimento.
Então, no caso aqui, é alguma das práticas corporais do Oriente, tá? A variável dependente são todas as ferramentas de avaliação que eu vou utilizar. Por exemplo, eu quero utilizar, verificar a dor nas costas, né? Intensidade da dor. Variável dependente, escala, análogo, visual. Variável dependente, o questionário que eu tenho, né? Limiar de dor. Deixa eu ver aqui no meu papel se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês das variáveis dependentes, né? O que você quer tratar especificamente, né? Então, as ferramentas específicas para a verificação da efetividade. A intensidade da dor, a amplitude de movimento, como você vai avaliar isso? Os exames funcionais, que são aqueles de verificação, ou exames laboratoriais, ou exames de imagens, quer dizer, o que você vai ter na sua mão como material de coleta para verificar se realmente esse método que você está experimentando é eficaz, é efetivo ou não, tá? As variáveis de controle, que são justamente os dados, né? Para garantir que essa amostra seja homogênea, porque depois eu vou fazer uma tabela disso. Sexo, idade, escolaridade, peso, estatura, para que eu, dentro da análise estatística, a primeira coisa que eu verifico é se essa amostra é homogênea, quer dizer, se eu posso comparar uma com outra, né? Eu não posso estudar um adulto com uma criança, é uma amostra que não é homogênea, tá? Então, eu preciso delimitar, né, na seleção de sujeitos, pensar numa amostra homogênea, tá? Depois, a técnica de descrição das ferramentas, né? Aí eu vou descrever, por exemplo, essa prática corporal chinesa, ela é uma prática, ela é como, quantos exercícios tem, quais são os exercícios, são para quê, serve para quê, a descrição dessa técnica, tá? Quem for fazer esse estudo em qualquer lugar do mundo, ele vai saber o que fazer, tá? Então, eu tenho que achar em algum livro, em algum artigo, essa descrição dessa técnica. A técnica, por exemplo, é composta de 18 exercícios, o primeiro exercício é assim, assim, assim. Isso aí tem que fazer bem detalhado mesmo, mas depois você não tem problema nenhum para aprovação do seu projeto, tá? A coleta de dados, eu também vou descrever passo a passo como será feita. Por exemplo, o primeiro encontro que eu vou fazer, aquela entrevista aleatória, eu vou entrevistar as pessoas, elas vão responder um formulário. Quais os dados que vão ter nesse formulário? Nome, escolaridade, peso, estatura, profissão, data de nascimento. Que fichas você, se ela tem a dor, né? O local de confirmação da dor. Depois, se essa pessoa estiver incluída no estudo, depois que eu fizer o teste de verificação, teste de verificação, vou ter que explicar. Depois que ela, então, responder que ela tem esse tipo de patologia, eu vou chamar ela, vou convidá-la para ela comparecer tal dia ou no mesmo dia. Eu vou fazer o teste de verificação. Se esse teste for positivo, descreva esse teste. O teste vai ser assim, a manobra é essa, realizada assim. Quem fez essa manobra? Livro ou artigo, vai descrever essa manobra, tá? Aí ela vai ser, vai descrever isso também. Ela vai ser, então, randomizada, né? Quer dizer, dividida aleatoriamente no grupo que vai participar desse trabalho, né? Desse tratamento, e de um outro grupo, que é melhor eu não deixar placebo, assim, sem fazer nada. Eu tenho que dar alguma coisa para esse grupo fazer para eu poder comparar. Então, normalmente a gente fala assim, uma orientação, né? Um folder de orientação, uma teleaula, algo, né, que fale disso, mas que tenha diferença entre esse tratamento, porque daí eu posso comparar. Se eu deixo efeito placebo, diz assim, óbvio, a gente fez alguma coisa aqui, aqui não fez nada, é um viés dizer aqui vai melhorar. Então, tira o padrão ouro do estudo, tá? Então, vou falar isso, o acompanhamento, quais as fichas que eu vou utilizar durante o acompanhamento, né? Que eu vou aplicar esse método, vai ser uma ficha antes da aula, depois da aula, vai ser uma ficha igual, então tem que descrever essa ficha lá, e a ficha final, que é quando, no final, no último dia, né, que eu vou determinar
por quantas semanas eu vou fazer esse tratamento, justamente baseado naquela pesquisa da revisão de literatura, eu vou verificar, então, qual vai ser a avaliação final. Vou fazer os testes de verificação de novo, pedir para a pessoa confirmar o local da dor, ela vai dar uma nota geral, como que ela se sente, pode ter um depoimento aberto, isso tudo tem que estar aqui na coleta de dados. E o critério para descontinuação, por exemplo, a pessoa faltou mais de 2 vezes, a pessoa tomou medicação, a pessoa foi hospitalizada, tá certo? Isso é um critério para descontinuação do estudo. O processamento e análise de dados, isso é conversado com um profissional da estatística, tá? Que software que você vai usar para colocar o banco de dados, né? Inclusive, você tem que determinar com o estatístico como você vai fazer isso, que tipo de tabela, o que você vai colocar nas linhas e nas colunas, para não ter problema da inserção dos dados. E os testes estatísticos que você vai usar, dependendo do que você quer avaliar, é um teste estatístico que você vai utilizar. Isso o estatístico vai conversar com você, porque dentro do seu protocolo para mestrado e doutorado, você tem que escrever esses testes estatísticos. Não precisa esmiuçar muito, mas tem que descrever. E os resultados? Você vai, para cada objetivo, para cada hipótese, para cada ferramenta de avaliação, você vai criar uma tabela, tá? É um modelo de tabela, por exemplo, tabela 1. Você vai verificar, né, descrição, por exemplo, das variáveis de controle da população, masculina, feminina, escolaridade, peso, estatura, idade, tá certo? Essa tabela para verificar se é homogêneo. Então, isso é um objetivo. A amostra tem que estar homogênea, né? Construir uma amostra homogênea. Depois você vai fazer uma tabela, por exemplo, para verificar se de todas as pessoas que você avaliou, nem todas entraram no estudo, mas elas são um dado. Então, sei lá, 100 pessoas que você fez o convite, vamos ver a proporção de quem realmente falou que tinha, assinalou que tinha dor e que efetivamente, dentro do teste de verificação, foi positivo. É uma outra tabela, então, um outro objetivo, tá? Depois, durante o tratamento, você utilizou um questionário validado ou utilizou uma escala análogo visual, é uma outra tabela, porque daí você vai comparando e vai tendo os resultados, tá? Para cada objetivo, uma tabela. Aspectos éticos, aí você vai ter que fazer um termo, redigir, né, um termo de consentimento livre esclarecido. Nesse termo de consentimento, você tem que explicar sobre o método, explicar as vantagens, desvantagens, convidar a pessoa, dizer que ela não é obrigada a participar, que a qualquer momento ela pode desistir do estudo, que esses dados, para ela autorizar, né, se ela autoriza que esses dados serão analisados, mas vai haver uma confidencialidade do seu nome, né, não será divulgado, e você também dá números de telefone se ela precisar contactar alguém, tá certo? Então, você tem que falar que tipo de estudo será feito, que tipo de método será feito, né? Que as pessoas serão divididas em 2 grupos, não precisa dizer quais são os grupos, e aí a pessoa assina. Nos aspectos éticos, você tem que dizer que esse estudo será de acordo com o Código de Ética Médica tal, né? Tem que estar na bibliografia. Código de Ética Profissional, Conselho Nacional de Bioética, aí as declarações mundiais, e também tem que ter a autorização do local onde será realizado esse estudo. Você vai coletar na faculdade? Você tem que mostrar também esse protocolo para alguém do comitê de ética da sua faculdade, ou do comitê de ética da cidade, se no caso você vai usar uma OBS, tá certo? Ele tem que ser aprovado pelo comitê de ética ou pelo dono do estabelecimento, tem que ter uma autorização. As referências, você vai então citar todos os artigos, livros, teses, códigos, declarações,
Tem que ir anotando tudo, tudo, tudo. Faz uma planilha, tá? Uma planilha separado para você ter tudo anotado ali, inclusive o endereço agora eletrônico. Tem alguns artigos teses que já tem o endereço eletrônico. Tá certo, então? Então, esse seria o caminho para a gente construir um protocolo. Dentro desse protocolo, nós temos o projeto. Eles estão intimamente ligados, tá? Eu gostaria que vocês fizessem agora um exercício, né? Que é, de acordo com o artigo que vocês pegaram, né, que eu pedi para vocês procurarem, no caso, quem não procurou ainda, para essa aula, vai num banco de dados, escolhe umas palavras-chave e procura um artigo de revisão, sempre tendo, primeiro, o seu tema-problema, né, o que você quer estudar e que método você quer utilizar das práticas corporais. E aí você vai respondendo paulatinamente cada pergunta do que eu fui fazendo. Vai fazer a revisão de literatura, vai fazer a introdução, dividir em duas partes, falar sobre a patologia e falar sobre o método que você escolheu, vantagem, desvantagem, prevalência, benefícios no método, mecanismo de ação, tá? Vai falar o tipo de estudo que você escolheu, a hipótese, que é a afirmação que você quer ao final do estudo, o que você quer com esse estudo. Lembrar que essa hipótese está intimamente ligada com os objetivos. A justificativa para você querer fazer esse estudo, tá certo? Sujeitos e métodos, quem você quer estudar, delinear bem quem você quer estudar e como você quer fazer isso, que técnica você quer usar, que coleta você quer, que instrumento de coleta você vai ter. Então, primeiro, a definição do tamanho amostral. Quantas pessoas vão ser utilizadas? Veja aí, sem falar com o estatístico, veja nessa revisão sistemática quais foram os tamanhos amostrais utilizados. Depois disso, você vai falar como você vai coletar os dados. Em quem você vai coletar o dado. Definir, então, tipo da população, idade, enfim. Vai descrever a patologia e o método que você quer utilizar. Depois você vai fazer quais são os instrumentos que você vai coletar o dado. Quais as fichas, enfim, exames, testes de verificação. Depois, o acompanhamento dos sujeitos. Como que você vai fazer esse acompanhamento? Critérios de inclusão, critério de exclusão, critério de descontinuação, tá? Aí você vai, esse processamento e análise de dados, não precisa falar aqui agora, que tem que conversar com o estatístico. Os resultados, o esboço, que tabela que você vai querer mostrar? Quais são as ferramentas que você utilizou? Quais são os seus objetivos? Para cada objetivo, uma tabela. Os aspectos éticos, né? O termo de consentimento esclarecido. As referências, depois você vai montar esse banco de dados e simule um orçamento, tá? Custos com o pesquisador, custo de um material permanente, custo de um material fixo, né? E um material, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui. Custos de um material de consumo, né? Que é o material, por exemplo, transporte, lanche, diárias, tá? E um material fixo, né? Um material permanente, que você imagina que você pode usar, notebook, impressora, maca, colchonete, enfim, não sei, aí você que vai definir. O cronograma que você vai fazer, né? Justamente no cronograma tem que conter seleção de sujeitos, acompanhamento. Quanto tempo você acha que você precisa para selecionar as pessoas? Depois as pessoas que já foram selecionadas, para coletar esses dados, para processar esses dados, né? Acompanhamento das pessoas, que é a coleta de dados, que é as semanas que eu vou tratar dessas pessoas. Quanto tempo para o processamento? Análise dos dados, revisão da literatura final e o relatório final e a redação, né? Seria a finalização.
Depois você tem que colocar nesse protocolo os anexos. Todas as entrevistas, todos os papéis que você vai utilizar com a pessoa, resumo das aulas que vão ser, como você vai fazer, cada aula, descrever. Por isso que um protocolo demora mais ou menos 6 meses para ser feito, porque ele é feito detalhadamente, mas ele é feito somente uma vez. Então, nos anexos, tem que colocar a entrevista de seleção, tá? O formulário que você vai fazer, os testes de verificação, se essa pessoa foi selecionada, a ficha inicial de acompanhamento, né, dessa pessoa dentro do grupo, que grupo ela vai estar, a ficha dela de todas as aulas que você vai dar, porque você vai escolher um tempo, né? Por exemplo, 8 semanas, para cada semana uma ficha, vai ter uma ficha inicial, uma ficha final de cada aula, né? Ficha do grupo que não vai ser tratado com esse método, o que você vai fazer? Vai fazer um folder, vai ter que estar aqui. A entrevista final, o termo de consentimento esclarecido, tá? Esse plano de atividade que é o que você vai fazer cada dia do encontro do grupo, 5 minutos iniciais, 10 minutos, 20 minutos, tá certo? E o seu currículo, o currículo do pesquisador, tá? Então, isso é muito importante. Espero que vocês possam, através dessa aula, desenvolver tanto um TCC, quanto um projeto de mestrado, quanto um projeto de doutorado, que vai ser avaliado, vai ser aprovado, tá certo? Porque essa aula, ela é fruto de um projeto de mestrado e de doutorado aprovado aqui na FCM, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, tá certo? Então, é um lugar super criterioso e é passível de uma bolsa de estudos, né, do CAPES, do CNPq, da FAPESP, tá certo? Então, construa com amor e carinho, como se você estivesse construindo um livro protocolo. Então, eu agradeço vocês, né? Quem quiser saber mais, entre aqui no meu Linktree, DNA Emocional. Espero ter ajudado vocês. Guardem essa aula no coração. Ela vai ficar disponível no YouTube e eu também vou colocar na descrição deste vídeo no YouTube algumas outras aulas que eu acho interessante. Por exemplo, eu vou apresentar a aula da minha defesa da tese de mestrado e de doutorado, para vocês linkarem que tudo que nós escrevemos aqui faz parte daquela aula também. Então, quando você faz um protocolo, praticamente 70% da sua pesquisa você já fez. Os outros 30% é seguir o protocolo, fazer o que você combinou, a coleta de dados, o acompanhamento de sujeitos, a análise estatística, para depois que você possa descrever tudo isso, né? Porque já está descrito na tese, você vai copiar e colar e colocar os resultados, a discussão que você justamente vai analisar os resultados que você teve nesse estudo com os resultados da literatura positivos e negativos e a conclusão do seu estudo. Então, dentro de uma tese de mestrado e doutorado, o protocolo, que é isso que eu falei para vocês, é 70% do trabalho. Quando você iniciar para fazer essa atividade, saiba que você já está iniciando o seu mestrado e o seu doutorado, tá certo? E o pós-doc também, tá bom? Gratidão.